Valéria parou em um semáforo, batendo os dedos nervosamente no volante, usando a mão esquerda para ajeitar uma mecha de cabelo que havia caído, e olhou no espelho retrovisor. Ela estava atrasada para uma reunião pela terceira vez naquela semana. Naquele momento, o telefone tocou. O diretor financeiro provavelmente estava se querendo saber onde estavam os relatórios. O semáforo piscou verde. Valéria seguiu em frente e rejeitou a chamada quando seu olhar, por acaso, parou no Café Araçá. À mesa estava sentado Rafael, seu marido, que a beijara no rosto pela manhã e dissera que iria mais cedo ao trabalho, pois estava trabalhando em um projeto importante. Ao lado dele estava uma jovem loira. A mulher lhe contava algo com entusiasmo, inclinando-se em sua direção. O primeiro impulso de Valéria foi parar, invadir o café e fazer uma cena. Mas 15 anos de casamento a ensinaram a ter moderação. Valéria entrou no estacionamento mais próximo, desligou o motor e discou o número do marido. Ouviu apenas um bip em seu ouvido. Rafael pegou o telefone, franziu a testa para a tela e desligou a ligação. Então ele disse algo à mulher que estava com ele, e ela riu, cobrindo a mão dele com a dela. Algo dentro de Valéria se contraiu, mas em vez de agir impulsivamente, ela tirou uma foto, ligou o motor e foi embora. Ela não compareceu à reunião. 2 semanas depois, Valéria estava sentada no escritório do detetive Marcos Antunes, indicado por sua amiga Renata Campos. É uma situação delicada, ela começou. Preciso de fatos, não de suposições. O detetive a encarou, sério. Diga-me, ela expôs toda a situação. O encontro casual, o comportamento estranho, as viagens de negócios frequentes do marido. Não quero confrontos dramáticos, enfatizou Valéria. Se algo estiver acontecendo, quero ter certeza com provas. O detetive tirou da gaveta um caderno um pouco gasto. Neste trabalho, criei uma regra: nunca tirar conclusões precipitadas, mesmo quando tudo parece óbvio. Há quanto tempo vocês estão juntos? Ele perguntou. 15 anos. Não temos filhos. Não posso ter os meus próprios. Complicações após uma cirurgia, há 10 anos. Mas vocês planejaram isso desde o começo? Durante os primeiros 5 anos, falávamos sobre isso e adiávamos. Eu estava construindo uma carreira, e Rafael também. E então fiquei doente, fiz a cirurgia. Depois, os médicos disseram que eu não poderia ter filhos. E como ele reagiu? Ele apoiou, pelo menos externamente. Disse que conseguiríamos lidar com isso. Discutimos sobre adoção, mas nunca decidimos. Entendi. O detetive fechou o caderno. Começarei a trabalhar hoje, mas aviso que levará tempo, cerca de 3 a 4 meses. Uma verificação completa leva tempo. 4 meses depois, uma pasta de evidências virou o mundo de Valéria de cabeça para baixo. Eles se conhecem desde a infância, disse Marcos mostrando as fotos. Patrícia Rezende, 37 anos. Eles cresceram em casas vizinhas e namoraram desde jovens. Depois, seus caminhos se separaram. Valéria olhou as fotos. Rafael e a mulher do café entrando e saindo juntos de um apartamento. Há 7 anos, eles se reconectaram. Patrícia teve filhos, gêmeos, meninos. Eles têm agora 7 anos. Sem um teste de DNA é impossível dizer com certeza, mas há razões para acreditar nisso, afirmou Marcos, abrindo a pasta. Aqui está a correspondência, contas de hospital que ele pagou. A comunicação foi retomada 2 meses após a sua operação. O detetive tirou cópias impressas de mensagens. Aqui está a correspondência de Patrícia com uma amiga. Rafael paga por tudo, mas estou cansada de fingir, escreveu ela. É tudo muito fácil com ele, mas enquanto eu precisar de dinheiro, não posso deixá-lo. Em outra mensagem, ela acrescentou: se ele descobrir sobre as crianças, tudo vai acabar. Tenho que ter cuidado. Mas os extratos bancários realmente confirmaram a história. Rafael realizava transferências frequentes para Patrícia, às vezes valores baixos, mas geralmente com valores altos. As descrições bancárias eram discretas, mas reveladoras.
presente, viagem, agradecimento. A sequência de depósitos, analisada pelo detetive, mostrava um padrão que Valéria não podia mais ignorar. Valéria leu as linhas, sentindo um leve desprezo crescer dentro dela. Patrícia desempenhara seu papel com maestria. Valéria estudou cuidadosamente os documentos. Raiva, ressentimento, choque. Todas essas emoções pareciam recuar, dando lugar à análise fria. E agora? Ela perguntou. Agora você precisa pensar melhor e consultar um advogado, respondeu Marcos. Valéria saiu do escritório do detetive, agarrando a pasta de evidências com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Pedaços de apartamentos, crianças, transferências financeiras giravam em sua cabeça. Ela entrou no carro, mas não ligou o motor, apenas olhou para o nada. Lembrou-se de quando Rafael segurou sua mão no hospital, após a cirurgia, prometendo que tudo ficaria bem. Então, ela acreditou. Agora, essas memórias queimavam, como traição. Valéria fechou os olhos, tentando descobrir o que sentia mais: dor ou raiva. Durante 5 meses, viveu em um estranho limbo, preparando o café da manhã para o marido, despedindo-se dele para o trabalho, fazendo perguntas, discutindo planos e todo esse tempo planejando sua partida. Conversou com a advogada Renata Campos, transferiu ativos, vendeu sua parte na Andrade em consultoria e procurou um novo lugar para morar. Rafael parecia perceber que algo estava errado. Valéria ficou mais fria, mais distante, adiando encontros com mais frequência. Um dia, ele até perguntou: "Está tudo bem? Você anda meia distante." "Tá sim", respondeu Valéria, sem levantar os olhos. "É só cansaço do trabalho mesmo." Ele assentiu, satisfeito com a explicação conveniente. No dia da partida, Valéria preparou o café da manhã pela última vez, deu-lhe um beijo de despedida, trabalhou o dia inteiro no escritório, voltou para casa e arrumou a mala que já estava previamente preparada. Deixou uma pasta com cópias do relatório do detetive sobre a mesa, junto a uma nota com as informações de contato da advogada. Em 3 horas, ela estava no aeroporto, em direção a outro estado. No aeroporto, Valéria sentou-se perto da janela, observando os aviões decolarem. Estava vazia por dentro, sem lágrimas, sem alívio, apenas uma estranha dormência. Ela deixara para trás 15 anos de vida conjugal com um homem que considerava parte dela. Mas nesse vazio, algo novo nasceu. Uma sensação de liberdade, frágil, como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis dali para frente, mas pela primeira vez em muito tempo, queria seguir em frente. 5 anos se passaram. A manhã na Vila das Palmeiras começou, com neblina e gritos de gaivotas. Valéria saiu para o terraço de sua casa e respirou o ar do mar. A neblina envolvia as ruas estreitas como um cobertor macio, e os gritos das gaivotas se misturavam ao som distante das ondas. 5 anos são tempo suficiente para recomeçar. Primeiro ano após o divórcio foi o mais difícil. Depressão, insônia, sessões com psicoterapeuta. Até mesmo a língua do novo país foi uma barreira, sem falar nas dificuldades burocráticas com documentos. Mas aos poucos, ela aprendeu a viver novamente, se estabeleceu na cidade litorânea e fundou uma pequena empresa de consultoria. Um dia, seu carro quebrou na estrada. Um mecânico que passava parou, ajudou a consertar e recusou qualquer pagamento. Uma semana depois, eles se reencontraram em um café. Daniel, o mecânico, havia ficado viúvo e criava 2 filhas adolescentes. Valéria estava sentada em uma mesa, de canto, folheando seu laptop, quando ouviu uma voz familiar. "Não imaginei que te encontraria por aqui." Daniel estava no balcão, segurando 2 cafés nas mãos. Seus olhos escuros sorriam e em sua jaqueta jeans havia uma mancha de tinta, aparentemente do trabalho na oficina. "Obrigada novamente por ajudar com o carro", disse Valéria, convidando-o a se sentar. Eles conversaram por 2 horas, e pela primeira vez em muito tempo, Valéria riu sem sentir dor no peito. Daniel era o completo oposto de Rafael,
reservado e incapaz de fingir. No início, desenvolveu-se entre eles uma simples amizade. Ele lhe mostrou a cidade. Ela ajudou as filhas dele com os estudos. As meninas a cumprimentaram com cautela. Isadora, de 16 anos, olhava friamente e respondia em monossílabos. Ela sente falta da mãe, explicou Daniel. Valéria estava lá, ajudando-as com os estudos, preparando o jantar, ouvindo suas histórias. Com o tempo, Isadora se acalmou, principalmente depois que Valéria a ajudou a resolver um problema com a professora de matemática. Certa noite, ela correu até Valéria, com um caderno de português. Valéria, você pode me ajudar com minha redação? O professor pediu para escrevermos sobre o nosso sonho. Valéria sorriu, e elas ficaram sentadas até meia-noite, inventando uma história sobre uma viagem ao mar. Isadora, que a princípio era tão reservada, não resistiu. Você conta histórias muito bem. Será que eu vou conseguir ser assim também? Valéria assentiu, sentindo um calor confortável se espalhar em seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia necessária. Não como uma mulher de negócios, mas como uma pessoa que podia simplesmente estar presente. Apenas um ano. Depois, Daniel segurou a mão dela pela primeira vez. Naquela noite, ela lhe contou tudo. Sobre o ex-marido, sobre a traição, sobre sua infertilidade. Eu nunca poderei lhe dar um filho, disse Valéria sem rodeios. Eu já tenho 2. Filhas lindas, respondeu ele simplesmente. O que importa é o que temos agora. Daniel ficou em silêncio, olhando para as ondas ao longe, e então acrescentou calmamente. Depois que Fernanda se foi, pensei que nunca mais conseguiria deixar alguém entrar na minha vida. Ela era meu farol. Mas as meninas me fizeram seguir em frente. E então, você apareceu. Ele se virou para Valéria, com os olhos brilhando à luz do pôr do sol. Você me fez sentir que eu podia confiar novamente. Não sei explicar, mas com você, me sinto vivo de novo. Enquanto isso, Rafael, no dia em que Valéria partira, chegara em casa e encontrara uma pasta sobre a mesa. Seu mundo desabou. Ligou para ela, procurou-a no trabalho, entre os amigos, mas não havia sinal dela. Depois, veio o aviso de divórcio, enviado pela advogada Renata Campos. Ele finalmente assinou os documentos. Patrícia, por outro lado, exigia cada vez mais dinheiro e mostrava-se constantemente irritada. Um dia, Rafael acidentalmente a ouviu chamando alguém de meu amado. E não era ele. As dúvidas em relação aos gêmeos aumentaram. Ele insistiu em um teste de DNA. Apesar da forte resistência de Patrícia, temendo perder o apoio financeiro, o resultado confirmou que as crianças não eram dele. Depois disso, Patrícia desapareceu, levando consigo o dinheiro e os filhos, pelos quais Rafael já havia se apegado. Ele decidiu procurar por Valéria. Contratou detetives, mas só depois de 4 anos um deles encontrou uma pista. Uma empresa de consultoria, na Vila das Palmeiras, cuja fundadora se chamava Valéria Andrade. Rafael decidiu vê-la. Agora, quase 5 anos depois, sob o pretexto de participar de uma conferência, ele foi até essa cidade. Valéria notou um carro desconhecido, com placas de São Paulo estacionado, perto de sua casa. Ao lado do portão estava Rafael. Seu primeiro impulso foi ir embora, mas a curiosidade a impediu. Valéria olhou para ele pela janela do carro e por um instante uma lembrança a dominou. A primeira viagem deles ao mar, a risada dele quando ela derramou um coquetel no vestido. Naquela época, ele parecia ser o mundo inteiro dela. Agora, um estranho estava diante dela. Mas ainda assim, uma pontada de dor atravessou seu peito. Ela respirou fundo, lembrando a si mesma que aquilo não era um retorno ao passado, mas sim a ruptura definitiva. Esse homem não tinha mais poder sobre ela. Valéria saiu do carro. Rafael, como você me encontrou? Perguntou ela. Contratei um detetive, respondeu ele honestamente. Estou procurando por você há todos esses anos. E o que você quer? Questionou ela. Falar.
Explicar. Não estou buscando perdão. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Só quero que você saiba que eu entendo o que fiz. Não há necessidade disso, respondeu Valéria. Depois acrescentou. Mas podemos conversar. Só que não aqui. Eles se acomodaram em um café. Valéria olhou para Rafael, tentando entender o que estava sentindo. Ele parecia estranho, mas ainda assim familiar. Uma pinta no pescoço. O hábito de bater os dedos quando estava preocupado. Você está feliz, Rafael? Perguntou ela. Sim, respondeu Valéria simplesmente. Por que você veio? Ele suspirou e contou tudo o que havia acontecido. Por que você não foi embora honestamente quando deixou de me amar? Questionou Valéria. Rafael olhou para baixo. Nunca deixei de te amar, mas depois da sua cirurgia sonhei em ter filhos, e essa oportunidade se foi. Eu não sabia como lidar com isso. Ele ficou em silêncio, lembrando-se de um dia, enquanto caminhava com Valéria no parque, quando viram uma família com um bebê no carrinho. Valéria apertou a mão dele e disse: Algum dia seremos assim também. Os olhos dela brilhavam. Mas Rafael permaneceu em silêncio, já sabendo que isso nunca aconteceria. Aquele momento se tornou uma rachadura que ele não conseguiu superar. Agora, olhando para Valéria, ele compreendia que essa rachadura havia destruído os dois. Patrícia apareceu por acaso, e tudo começou a girar. Ela engravidou, e ele ficou confuso. Você poderia ter me contado, disse Valéria calmamente. Eu sei, mas fiquei com medo, e então tudo ficou ainda mais confuso. E por que você me procurou todos esses anos? Não sei, respondeu ele honestamente. Talvez estivesse esperando um desfecho para nós dois. Eu te perdoei, Rafael, disse Valéria finalmente. Não por você, mas por mim mesma, para seguir em frente. Quando ele estava prestes a sair, Valéria perguntou: Você está feliz agora? Ele pensou por um momento. Estou aprendendo a viver novamente, dia após dia, mas não minto mais para os outros nem para mim mesmo. Isso é alguma coisa, certo? Ela sorriu e assentiu. Naquela mesma noite, Valéria decidiu ir até a casa de Daniel. Ela ligou para ele e perguntou se poderiam se ver. Você está bem depois de vê-lo? Perguntou Daniel. Valéria pegou a mão dele e respondeu. Achei que ficaria assustada ou com raiva, mas só senti alívio, como se tivesse fechado a última página de um livro. Daniel apertou a mão dela. A luz do pôr do sol refletia no anel de prata em seu dedo. Presente de aniversário. Você não se arrepende de não poder ter filhos? Ele perguntou. Às vezes, admitiu Valéria. Mas então olho para Isadora e Manuela e entendo que ser mãe não é só dar. A luz é amar, apoiar e estar presente. E nesse sentido, eu já tenho uma família. Às vezes sinto que não mereço você, disse Daniel. Que um dia você vai acordar e perceber que poderia ter encontrado alguém melhor. Valéria sorriu. Parece que temos medo da mesma coisa. Do outro lado do jardim, Isadora e Manuela apareceram, voltando do treino. Valéria, nós vencemos. O torneio! Gritou Manuela. E eu marquei o gol da vitória! Acho que nós merecemos um jantar especial, acrescentou Isadora. Valéria riu. Agora vou trocar de roupa e vamos naquele restaurante que vocês queriam experimentar há tanto tempo. As meninas correram alegremente para se trocar. Daniel olhou para Valéria com ternura. Elas te amam, disse ele. Valéria apenas sorriu, guardando na bolsa uma foto tirada há 5 anos. No café Araçá, Tonton. A foto que havia dado início à sua nova vida. Agora me diz. O que você faria se descobrisse um segredo tão devastador no seu casamento? Como reagiria? Compartilha aqui com a gente o que a história de Valéria e Daniel ensina para você sobre a construção de uma nova família e a superação de traumas antigos. Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece,
Deixa também um comentário com uma classificação, de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.